E aí, galera? Como é que vocês estão? Estão mais ou menos, né? Vou perguntar de novo. E aí, galera? Como é que vocês estão? Uou! Eu acho chato, eu não vou dizer não. Mas vou dizer. Eu acho chato ficar assim, eu aqui. Eu estava tocando ali, sabe o que eu estava imaginando? Imaginando o tempo de Jesus. Sabe, não tinha cadeira. A galera sentava aos pés de Jesus para conversar e para ouvir dele. Obrigado. Hoje eu não vou de cedo, não. O que é que vocês acham da gente sentar aqui no chão? Não, hein? O que é que vocês acham? Então bora sentar por aqui, ó. E a câmera que lute para pegar nós. Tem Leozão ali, dá o jeito, né, Leozão? Vamos, gente, vamos sair das cadeiras, vamos sentar aqui, ó, todo mundo, ó. Todo mundo pertinho. Bora, parece um bando de velho, vocês são tudo novo. Tirando Carol pode ficar sentadinha ali. Eu sei que tu trouxe o Vitinho, mas... Agora, eu quero dizer para vocês que eu não estou doente. Que eu estou bem, de saúde. Que podem chegar perto de mim, mais para cá. Ó, a galera do fundão ali, ó. Chega aqui junto, ó. Não, sai desse lugar e vem para cá, ó. Para cá, no branco ali, ó. Ali, ó. Bora, Gabriel, Luca, Micael, Cauã. Para cá, ó. Vamos encher tudo isso aqui, ó. Cauã, para aqui, ó. Cauã, se tu não vier, eu vou chamar tu pro meu lado aqui. Tu vai ser filmado 24 horas. 24 horas durante o culto. Bora, Ju. Ah, você quer tirar as fotos, né? E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Tá mais ou menos. Vocês receberam da alegria do Senhor? Quem está alegre dá um brado de júbilo aí. Mais forte, que vocês são jovens. Aê, Duda, é isso aí. Sabe, eu sei que vocês estão compartilhando sobre o Espírito Santo e sobre aquilo que ele pode fazer. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho também sobre isso. E aí, eu queria que você pudesse pegar seu celular ou sua Bíblia e abrisse no livro de Atos, no capítulo 1. Versículo 4. E aí, quem está escrevendo esse livro é o doutor Lucas. Sabe, o Lucas está falando sobre aquilo que ele viu e que ele ouviu falar. E aí ele vai dizer no versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, ele está falando de Jesus, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí eu queria que você pulasse para o capítulo 2. E no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
Será que você pode fechar seus olhos e dizer assim: Senhor, nesta hora, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor já preparou para nós. Que está no coração do pastor Paulo. Que o Teu Espírito Santo, ao qual ele está se referindo agora, possa trazer tudo à sua memória daquilo que o Senhor ministrou a ele. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contextualizar alguns de vocês. Eu sei que vocês são peritos em Bíblia. Leem todos os dias e já sabem ela de capa a capa. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu quero contextualizar para poder começar a compartilhar com vocês. Jesus na Páscoa, ele é entregue, ele é morto. E aí ao terceiro dia ele ressuscita. E aí começam 40 dias onde ele passa a estar com seus discípulos e a ensiná-los e a falar daquilo que seria e aconteceria nos próximos dias. 40 dias se passam. E aí chega o dia que ele vai ser levado aos céus. Nesse dia ele vai dizer a eles: olha, vocês têm que esperar, vocês vão se reunir, vocês não vão sair de Jerusalém até que venha a promessa a qual nosso Pai já entregou, que é aquilo que está descrito em Joel. Então, vocês vão permanecer e vocês não vão sair do lugar. E assim, os discípulos começam uma jornada de 10 dias. Do dia que Jesus é ressurreto até o dia que Pentecostes são 50 dias. 40 eles passaram com Jesus. Jesus vai embora, eles passam 10 dias num lugar chamado cenáculo. Quem teve Israel? Levanta a sua mão bem alto. Dá um bem alto aí. A gente esteve lá, no cenáculo. Sabe, foi uma experiência das mais profundas que nós tivemos. Porque ali existiam povos africanos, franceses, americanos. E teve um momento que naquele lugar todos começaram a cantar a mesma canção, cada um em suas línguas. E aquele lugar se encheu da glória de Deus de uma maneira tal que a gente não queria sair. As pessoas se agarravam às pilastras daquele lugar, como quem diz assim: eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero ficar aqui nesse lugar onde essa glória está sendo derramada e eu não quero sair daqui. Foi nesse lugar que esses discípulos, cerca de 120 pessoas, estavam ali e eu imagino orando, jejuando, adorando, lendo a Torá, pedindo pela promessa de Deus, pedindo para que a promessa se cumprisse, e eles não arredavam o pé daquele lugar. Às vezes a gente fica aqui 2, 3 horas, e aí já tem gente que se agonia e diz assim: caramba, que culto demorado. Poxa, podia ser mais curto. Caramba, esse louvor está muito longo. Meu amigo Vitinho hoje está que está, já faz 1 hora que ele está pregando. Sabe, naquele lugar, aqueles homens e mulheres passaram 10 dias sem sair daquele local, em obediência ao Senhor, porque eles sabiam que existia uma promessa, e aquela promessa se cumpriria naquele lugar. A minha primeira pergunta para você é: você tem uma promessa? Você já recebeu uma promessa do Senhor? Não saia da posição. Sabe, é muito fácil e tentador sairmos do lugar em que estamos, quando nós não vemos essa promessa se cumprir. E eu não estava planejado nem falar em promessa, mas se o Senhor está me conduzindo a falar disso, eu vou falar. Um homem de Deus chamado Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Recebeu uma promessa, uma palavra, um óleo foi derramado sobre a sua cabeça, uma declaração foi dada sobre ele: você é rei de Israel. Esse cara tinha mais ou menos a idade de vocês, 16 anos, 17. Recebe essa unção, recebe essa promessa, recebe essa palavra liberada, e aí ele vê 1 ano passar, 2 anos se passarem, perseguição começar a vir sobre sua vida, ameaça de morte.
ele ter que se fazer de louco para continuar vivo, ele ter que se refugiar com homens que eram ladrões, assaltantes e estavam distante da sociedade, à margem da sociedade. E cerca de 14 anos se passarem para que essa promessa, essa palavra liberada, se cumprisse na vida dele. Um homem chamado Abrão recebe uma promessa do Senhor, recebe uma palavra de dizer: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar aonde eu vou te mostrar. Recebe uma promessa em que a sua descendência seria tão numerosa que, se ele olhasse para o céu, as estrelas era impossível contar, como a sua descendência. Se ele olhasse as areias do mar, a areia da praia, ele não conseguiria contar os grãos que tinha, tal. Da mesma maneira seria a sua descendência. Mas desde essa promessa liberada sobre a sua vida até que ela se cumprisse, foram 25 anos. Para que viesse o seu primogênito. Perdão, para que viesse o filho da promessa, porque o primogênito ele teve antes. Sabe, como eles, outros homens e mulheres de Deus, puderam receber palavra, liberando promessas e liberando declarações sobre suas vidas, mas tiveram que aguardar. Tiveram que esperar o cumprimento dessas promessas. E precisaram estar no lugar da obediência e do entendimento de que essas promessas se cumpririam. Esses homens e mulheres, eles ficaram nesse lugar chamado cenáculo, e eles disseram assim: eu não vou sair enquanto a promessa não se cumprir. Sabe, ela se cumpriu em 10 dias, mas ela poderia ter demorado 20, 30, 40, um mês. Eles não tinham noção de tempo e nem sabiam quando chegaria. E o próprio Jesus disse a ele: não cabe a vocês saber os tempos e as épocas que o Senhor, o meu Pai, determinou diante da sua soberania e autoridade. Essa mesma palavra pode ser transmitida para nós. Foi liberada uma promessa para cada um de nós, mas não cabe a nós saber qual é o tempo e quando isso vai se cumprir, no sentido de depender de saber para poder agir. Depender de saber para poder obedecer. Depender de saber para poder aí, então, entender que é uma palavra de Deus e assim se tranquilizar em fé. Esses homens, eles esperaram. Esperaram o tempo da promessa se cumprir, e ela veio. Quando a gente continua a leitura, a gente vai ver que diz: de repente, olha só, de repente. Será que você já ouviu uma história de alguém falando assim: rapaz, a gente estava num lugar e de repente traz uma ideia de inesperadamente, né? Quando ninguém esperava. Quando ninguém imaginava que ia acontecer. De repente. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, qual estavam assentados, e viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a todos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dos ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvindo cada um de nós em nossas próprias línguas maternas? Como podemos estar ouvindo cada um de nós em nossa própria língua materna? E o que é que acontecia aqui? Nessa época das festas, os judeus que moravam em outras regiões e por isso já falavam as línguas de outras regiões, vinham para Jerusalém para adorar.
Esses judeus, ouvindo o barulho de quando o Espírito Santo veio àquele lugar, começaram a juntar perto do cenáculo e vendo aquela zoada, porque imagina, não sei quem, você lembra quando a gente começa a entrar em línguas estranhas aqui, daqui a pouco Deus faz e toma a gente, é uma zoada, né? É uma barulheira, é um negócio fora do comum. Imagine 120 homens e mulheres cheios do Espírito Santo pela primeira vez. Imagino que foi uma doideira. Gente caindo por cima do outro. Aqui de vez em quando cai, né, Vitinho? Mas imagina aí. Era gente caindo, levantando, era outro caindo, levantando. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que estavam olhando chegaram a dizer assim: o que é que esses homens estão fazendo bêbados a uma hora dessa? Porque era cerca de 9 horas da manhã. Eles estavam embriagados, era do Espírito Santo. E aqueles que estavam chegando perto, que falavam em outras línguas, porque viviam em outros lugares, começaram a ouvir o que eles diziam na sua própria língua. Exemplificando, é como se aqui a gente começasse num mover do Espírito Santo tão grande, que a gente começasse a falar em outras línguas, e de repente ingleses chegassem aqui e nos ouvissem falar no inglês. Franceses entrassem nesse lugar e começassem a entender o que nós estamos falando, eles ouvindo em francês. E assim cada um ouvia na sua própria língua materna. Deus fez um milagre naquele lugar para que eles ouvissem das maravilhas e daquilo que estava sendo proferido na língua dos anjos, para que eles ouvissem nas suas próprias línguas. Homens e mulheres foram capacitados naquele dia. Amém. Eu fico imaginando, se vocês... Quem já foi à praia aqui? Levanta a mão bem alto. Quem já chegou na praia e viu aqueles pescadores entrando com rede de arrasto ou nos seus barquinhos para pescar? Quem já viu o pastor Adilmari pregando? Quem já percebeu que às vezes ela prega porque é uma mulher que ano que vem vai fazer 20 anos que largou tudo que fazia e passou a estudar a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus tinha para ela. São 20 anos de estudo, 20 anos de dedicação, 20 anos vivendo apenas para o Senhor. Quando ela prega, às vezes ela prega de uma profundidade que eu não sei você, talvez você diga assim, caramba, mas onde é que ela está chegando? Hein? Né? De tão profundo e de tanto conhecimento que tem da palavra. Sabe, Pedro era um desses caras, pescador de homem, pescador. Ele vivia do mar de pescar peixes. Mas depois que o Espírito Santo toma ele, e naquele momento, e a partir daquele momento, Pedro se levanta numa autoridade e começa a falar que os judeus que estão naquele lugar começam a dizer, mas esse cara não é aquele pescador? Como é que pode estar falando com tanta eloquência? Como é que pode estar falando com tanta autoridade? Como é que ele pode estar falando com tanta sabedoria, se ele era apenas um pescador? Sabe, nessa hora, Deus brada no meu coração e bradou enquanto eu lia que é isso que Ele deseja fazer com cada um de nós aqui. Nos encher de uma autoridade, de uma capacitação, de uma autoridade, de um poder tal que as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, mas não são apenas adolescentes. Não são apenas jovens comuns. Como é que eles conseguem falar com tanta autoridade? Como é que eles conseguem se mover com tanto poder? Como é que eles conseguem se mover diante de uma palavra que nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, tão novo, mas tão cheio de Deus. Só que, para que nós possamos viver isso, para que vocês possam viver isso, é necessário não sair do lugar até aqui. Sabe, esses homens e mulheres, eles mergulharam em buscar aquilo que estava prometido e liberado. Mas também está liberado para nós. Também está liberado para essa juventude, também está liberado para os adolescentes daqui da Zoe.
Que nós viveremos tempos onde esse lugar não caberá de jovens e adolescentes. Que nós viveremos tempos onde jovens e adolescentes entrarão nesse lugar e serão cheios da glória de Deus. Que nós viveremos tempo em que entrarão por aquela porta paralíticos, cegos, aleijados, e eles ficarão curados. Mas aonde está uma juventude e os adolescentes que vão dizer assim: eu quero fazer parte disso, e eu vou buscar esse Espírito Santo e me encher desse Espírito Santo até que isso aconteça? Ele quer fazer com você, Paula, com você, Lete, com você, Elisa, com você, Camille. Quer fazer a partir de cada um de vocês. Mas onde está a disposição de dizer assim: eu vou buscar? Eu não vou parar de buscar até que. E eu sei que é difícil na idade de vocês. Sabe, quando eu tinha a idade de vocês, a única coisa que eu podia fazer era jogar bola na rua, tampinha cross, bola de gude, no máximo um volezinho que eu botava do muro da minha casa para o muro da vizinha. Mas vocês estão cheios de atrativos na mão de vocês que tem roubado o tempo de vocês. Tem roubado o tempo de dizer assim: não, eu vou guardar e reservar um tempo para buscar o Senhor, o enchimento desse Espírito, e para transbordar de tal maneira as pessoas olharem para mim e se assustarem como se assustaram com Pedro. Eu vou buscar e vou guardar um tempo para buscar a Deus, e vocês têm esse tempo, vocês não podem me dizer que não têm. Porque vocês ainda não têm a responsabilidade, a grande maioria, de ter que trabalhar para se sustentar. E mesmo assim, aqueles que trabalham para se sustentar, também não podem dizer que não têm tempo para buscar a Deus. Porque Deus te deu 24 horas num dia, e eu tenho certeza que você não usa elas todas. Eu tive um sonho. Não foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Vocês nem sabem do que eu estou falando, porque não é da geração de vocês. Mas eu tive um sonho onde, no sonho eu estava no meu quarto e minha esposa estava do lado. E naquele momento eu queria namorar com ela. E aí eu ia beijar ela. Mas aí no meu quarto começava a entrar jovens, adolescentes, crianças. Pessoas de todas as idades entravam no meu quarto. E aí eu dizia a ela: amor, a gente precisa ir para um outro lugar, porque o negócio aqui tumultuou. E aí eu estava saindo com ela para ir para um outro lugar, para ter um tempo de intimidade com ela. De repente ela se transformava no meu pai. Mas eu continuava saindo com ele e levando ele para ter tempo de intimidade com ele, porque o lugar estava congestionado. E foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Dentro do próprio sonho, eu ouvi uma voz que me explicou o sonho. E a voz dizia assim: para ter intimidade, você vai precisar decidir separar um tempo. Ser intencional. Porque o dia a dia vai roubar o seu tempo. As pessoas vão roubar o seu tempo. As atividades que você tem para fazer vão roubar o seu tempo. Ou você é intencional em separar um tempo e um lugar para ter essa intimidade comigo, ou você não vai conseguir. Sabe, Deus deseja ter esse relacionamento e esse tempo de intimidade para encher cada um de vocês, cada um de nós aqui, com aquilo que Ele tem reservado para nós. Mas o TikTok tem roubado o seu tempo de ter um tempo com Ele. E além de ter roubado o seu tempo de ter um tempo com Ele, tem enchido a sua cabeça com porcaria. Tem enchido a sua cabeça com sensualidade e sexualidade que não é o que Ele tem para você hoje. E você está achando que é besteira. Se eu tiver com um copo aqui cheio de alguma coisa, seja Coca-Cola, seja Guaraná, eu não vou conseguir encher ele de água. Aleluia.
até que eu esvazie esse corpo da sujeira que existe nele, para que ele seja cheio de água pura. Mas vocês estão enchendo a mente de vocês e o coração de vocês com porcaria do TikTok. Sendo bem sincero, vocês que são crentes, vocês são jovens separados pelo Senhor, geração eleita, geração santa, para transformar essa cidade. Vocês nem deveriam ter no celular de vocês essa porcaria chamada TikTok. Alguns disseram que não tem. Eu não estou aqui para julgar vocês. Deus não está aqui para julgar vocês. Deus está aqui para dizer a vocês que tem ciúme de vocês e que deseja ter esse relacionamento com vocês, para encher do que Ele tem para vocês, que é mais precioso do que essa porcaria de TikTok, que é mais precioso do que muita coisa que vocês estão vendo no Instagram. Sabe, ficar passando esse dedinho assim, ó. Ao infinito e além, está roubando o tempo de vocês. Está roubando a mente de vocês. Está roubando o coração de vocês. Os olhos são a janela da alma. Vocês estão enchendo a alma de vocês com tudo aquilo que vocês estão vendo. Se houvesse agora a possibilidade de vocês me responderem, o que será que vocês me diriam? O que é que a alma de vocês está cheia? Se você fechasse os olhos agora e dissesse assim, qual é a primeira imagem que vem do Instagram para a sua mente agora? O que será que viria? Para os rapazes, aquela mina de biquíni? Para as meninas, personal, Bolsonaro. Sabe? Deus deseja encher vocês do Espírito dele. Essa foi uma promessa que ele fez. Sabe qual é o lugar da obediência e da espera? Não se encher com outra coisa. Porque se você se encher com outra coisa, você vai impossibilitar o Espírito Santo de encher você com ele. 2 corpos. Um corpo. Eu não esqueci a lei de Newton. Não podem ocupar o mesmo espaço. Pronto, é isso aí. Sabe? Não tem como o Espírito Santo ocupar um lugar em vocês que está cheio de porcaria. E aí a gente vai olhar para essas portas que um dia serão abertas para que paralíticos entrem, cegos entrem, surdos, mudos entrem nesse lugar para serem curados. Mas onde estarão aqueles que estão cheios do poder e da autoridade de Deus através do Espírito Santo dele? Cheios do TikTok? Cheios do Instagram? Cheios de grupos do WhatsApp, conversando bobagem, compartilhando pornografia? O que é que tem enchido a vida de vocês? O que é que tem enchido a mente e o coração de vocês? O que é que tem enchido a alma de vocês? Que não está deixando espaço para que o Espírito Santo os encha e os transforme e os faça sair por aquelas portas, impondo mãos e vendo pessoas sendo curadas, impondo mãos e vendo pessoas sendo batizadas, impondo mãos e vendo pessoas sendo resgatadas no nome e na autoridade de Jesus.
Quando Pedro se levanta em autoridade, ele começa a dizer: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Ei, eu tive um sonho. Onde estão os jovens que profetizarão? Onde estão os jovens com visão? Visão para entender aquilo que Deus deseja fazer nessa terra. Visão para entender o que Deus deseja fazer a partir deles. Jovens que vão profetizar, jovens que vão receber palavra de sabedoria e de conhecimento, jovens que vão impor as mãos e não apenas querer receber. Sabe, o tempo já chegou, não dá mais para brincar. Deus quer encher você do Espírito dele. A pergunta é: você quer? Você deseja? Ou você deseja no sábado? Quando termina a pregação e alguém faz o apelo. E aí você vem, existe um liberar sobre sua vida, mas aí você não dá continuidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí você volta no sábado. Aí no sábado alguém fala, alguém prega, alguém libera sobre você. É derramada uma porção. Mas essa porção que é derramada, logo é trocada por uma porção de sujeira. Sabe, Sérgio, do mesmo jeito que você fez aquela analogia no Tamo Junto, lembra dos casais? Você botou um copo de Coca-Cola, não sei se tiver alguma coisa aí para fazer, Sérgio, para a gente mostrar para essa galera. Do jeito que o Espírito Santo pode encher e limpar você com o que Ele tem para você, você também pode, como o Vitinho pregou no sábado passado, quando disse: não apagueis o Espírito, estar cheio desse Espírito, e deixar que sujeira entre dentro de você, e aí você se esvazie dele, para dar lugar à podridão e à sujeira. A pergunta é: o que é que você tem feito da sua vida, jovem? O que é que você tem feito da sua vida, adolescente? A gente não está aqui para uma brincadeira. A gente não está aqui porque é legal estar junto, apesar de ser legal estar junto. Mas é mais do que isso. Sabe, eu cheguei aqui hoje na igreja, ainda ia dar 7 horas, Vitinho já estava com a galera ali, chorando, pedindo ao Senhor, orando, porque Ele queria e deseja fazer com que vocês se encontrem e encontrem o lugar de vocês nesse reino. Ele está doando a vida dele, doando o tempo dele para o Senhor, é verdade, e a recompensa vem dele. E Vitinho, a palavra de Deus diz que no nosso trabalho no Senhor não é vão, lembre disso. Tendo 5, tendo 10 ou tendo 50, o que você está fazendo é para o Senhor. O seu trabalho não é vão nele. Agora você pode dizer assim: eu vou me apegar a isso, eu não vou largar o que Deus tem. Ou você pode largar de mão e querer viver a sua semana do seu jeito, na bagaceira, pegando menina, saindo com meninos, fazendo o que você acha mais legal. Naquela roda de amigo que todo mundo chama palavrão, e aí você, quando está com eles, chama do mesmo jeito ou mais do que eles. Indo para as festas, indo para a night, bebendo quando o seu pai não vê, porque você é menor de idade, provavelmente, então você não pode beber, mas quando ele não vê, você bebe. Sabe, fazendo da sua vida aquilo que você acha da sua cabeça. E quando a gente faz um apelo aqui no sábado, em vez de arrependimento, você tem remorso. Remorso porque vem uma culpa. Você sabe o que é certo fazer, mas você faz o errado. Aí quando você chega aqui, você tem culpa. Você não se arrepende.
Só que o que Deus deseja fazer na sua vida é encher você dele. Talvez você esteja sujo. Pode fazer, Sérgio. Talvez você esteja como esse copo aqui, ó. Se encheu de porcaria a semana toda. TikTok, Instagram, dancinha trend, não sei o que mais lá. E a partir do Instagram foi para site pornográfico. E fez tudo aquilo que você não deveria fazer. E isso te estimulou a ficar com as meninas, para as meninas ficar com os caras. Sabe? E você permitiu que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, estivesse entulhado de sujeira. Só que Deus tem nos falado, sábado após sábado aqui, que Ele quer nos encher do Espírito Santo dEle. Água viva dentro de você. Água viva que jorra. Água viva que limpa. Água viva que te faz outro, que te transforma. Água viva que faz você poder liberar sobre pessoas e ver a transformação a partir de você em outras pessoas. Mas isso tem um preço. Não é de graça. Para aqueles homens poderem viver isso, eles precisaram renunciar a estar com suas famílias, renunciar a estar com seus amigos, renunciar a estar em sociedade, renunciar até trabalhar, porque eles estavam confinados no lugar até que. A pergunta é, quanto você está disposto a renunciar para ser cheio desse Espírito? Para que você seja limpo, lavado, e dentro de você existe apenas a vontade de Deus. Você hoje pode estar assim, mas o que Ele deseja fazer a partir de hoje em você é te encher. É te encher dele e começar a te limpar. Começar a lavar você. Começar a tirar de dentro de você toda a sujeira que ainda existe. As lembranças e memórias do que você viu no TikTok, no Instagram, na pornografia. As memórias que invadem a sua mente, mesmo quando você não quer. Mesmo quando você diz assim, eu não desejo mais ver isso, mas essas memórias vêm até você. E você continua ainda vendo mesmo sem querer. O que Ele deseja é encher você. Mas isso só vai ser possível quando você parar de se encher de porcaria. E a porcaria que ainda está dentro de você vai começar a ser lavada. Sabe, aquela sujeira toda que existia vai começar a deixar de existir. Aquela sujeira toda que estava em você vai começar a sair. E vai dar lugar ao Espírito Santo que vai te limpar. Vai trazer uma nova realidade de vida para você. Vai trazer uma nova realidade de temor para você. Vai trazer uma nova realidade ao ponto de você começar a transbordar e ser limpo. Limpo. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim, eu não consigo mais enxergar quem é essa pessoa. Porque o palavreado dele já não é aquele que era. O que ele gosta de falar já não é mais aquilo que a gente ouvia. O que ele compartilha já não é mais aquilo que ele compartilhava. E a gente percebe que ele já está diferente. E a gente começa a entender e perceber que por onde ele passa, ele começa a deixar um rastro daquilo que ele está vivendo hoje. As palavras que ele libera já dá vontade de chorar, eu não sei porquê. Quando ele fala, eu já não tenho mais vontade de rir, ao contrário, eu tenho vontade de chorar. Toca dentro do meu coração, toca dentro da minha alma. E aquela sujeira que você tinha dá lugar à limpeza que é o Espírito Santo. A pergunta é, você deseja isso? O quanto de tempo você vai dedicar para que isso aconteça na sua vida? O qual intencional você vai ser para que isso aconteça na sua vida? Deixa eu te dar uma dica. Quem deseja isso, levanta a sua mão. O mais alto que você puder. Quem deseja isso, levanta o seu celular. O mais alto que você puder. Quem deseja isso, apaga a porcaria do TikTok agora no seu celular. Quem tiver. Não tenha vergonha, não. Apaga. Se isso é algo que está fazendo você cair, apaga. Se você tem Instagram e o Instagram está fazendo você para cair, apaga o Instagram.
Se você tem algum outro aplicativo que está fazendo você ir para um lugar onde não deve, apaga, gente. Sabe, essa é o primeiro passo que você pode dar. Não queira apenas receber a mão sobre a sua cabeça, sentir um friozinho na barriga, cair nesse lugar e achar que está tudo bem. Se você não der o seu passo, não vai ficar bem. Se você não fizer aquilo que você precisa fazer, não vai ficar bem. Se você não agir com intencionalidade, não vai ficar bem. Se você não reservar um tempo para dizer assim, eu nem sei o que eu estou fazendo, Deus, mas eu vou ficar aqui orando, eu vou ficar aqui adorando, eu vou ler a Tua palavra e começar a pedir, me enche do Teu Espírito, mesmo sem sentir nada, você não vai chegar a sentir. A promessa já foi liberada para mim e para você. O que Ele deseja fazer comigo e com você, Ele já nos disse, está na sua palavra. Você que é jovem, Ele quer que você profetize. Você que é jovem, Ele quer dar visão a você. Ele quer que você viva um novo tempo cheio do Espírito Santo dEle. A pergunta é, você quer? Sabe, meu filho Silas, ele gosta muito de pedir. Quando ele era menorzinho, a gente andava no shopping com ele, era um terror. Pai, compra para mim. Pai, compra para mim. Pai, compra para mim. Pai, compra para mim. Mas ele pedia valendo. Sabe, ele sabia pedir, ele ainda sabe. Ele pede, e ele pede, e ele pede, e ele pede. Tem hora que ele faz, pai. Para, Silas. Pai. Sabe, está faltando Silas nessa geração a pedir ao Senhor Jesus, enche-me. E não parar de pedir até ser cheio. Não parar de pedir até que. Existe uma geração que está dizendo assim, Senhor, me enche, eu já pedi, pronto. A Bíblia diz que não é para ficar com vãs repetições. Eu não vou ficar com vãs repetições, porque eu sou um homem bíblico. Balela. Não é esse tipo de vã repetição. Porque o que você está fazendo, pedindo a Ele, insistindo em pedir, não é vã repetição. Ele vai nos ensinar, através da parábola da viúva e do juiz iníquo, que existia um tempo onde uma viúva precisava que a sua causa fosse julgada, e ela ia na casa do juiz e batia a porta do juiz, e o juiz não queria julgar, e dizia, julga a minha causa, e ela fez isso tanto que aquele juiz iníquo não conseguiu mais não julgar e julgou a causa dela pela insistência daquela mulher. Quando Jesus está contando essa parábola, Ele está contando como quem está dizendo assim, façam a mesma coisa com o Pai Celestial de vocês. Peçam, porque Ele é o bom Pai. Se vocês que são pais maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial Ele deseja, está no coração dEle, Ele enviou o Espírito Santo dEle, o Consolador, aquele que nos encheria com poder, com autoridade, para que o mundo conhecesse quem Ele é. Deseja nos encher disso. Deseja nos encher com essa autoridade. Deseja nos encher com o Espírito Santo. Peça. Aquilo que Ele deseja fazer, Ele quer que você peça. Porque o que Ele deseja fazer é precioso demais para entregar àqueles que não dão valor. Ele não vai entregar pérolas a porcos. Sabe, essa expressão quer dizer o seguinte, um porco não vai dar valor a uma pérola. Tanto faz uma pérola, ou uma pedra, ou qualquer outro objeto. Para o porco será a mesma coisa. Então, por que ele entregar pérolas a porcos? Por que entregar o seu Espírito, que é a própria pessoa do Deus, é aquele que sonda o Espírito de Deus, para aqueles que não valorizam esse Espírito? Ele deseja entregar para aqueles que valorizam. E aqueles que valorizam gastam tempo pedindo aquilo que tem valor. Quem estuda para concurso aqui? Levanta bem alto a mão. Pronto. Quem deseja passar em concurso e sabe que vale a pena passar, gasta tempo com isso, não é não, Jonathan?
muito tempo, porque você sabe que é precioso passar no concurso. O quanto você acha que é precioso ser cheio do Espírito Santo? O quanto você acha que é precioso ser cheio do próprio Deus em você? Tem uma historinha que contam, que dizem que naquele dia, quando a gente chegar no céu, tem gente que diz assim: eu vou correr para falar com Davi, vou correr para falar com Moisés, vou correr para falar com Abraão, para saber como é que foi essa história dele, como é que ele vivenciou isso. E aí, as pessoas que contam essa história dizem assim: você ainda não entendeu que são eles que vão correr para falar com você, para perguntar: me conta como é que viver com o próprio Deus dentro de você. Sabe, nós nos espantamos com aquilo que Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, com aquilo que esses homens viveram a partir do Espírito Santo, que agiam fora deles. Mas nós temos o privilégio e a possibilidade de vivermos e agirmos com o Espírito Santo dentro de nós. O que temos feito para que isso seja uma realidade nas nossas vidas? Quanto tempo temos gastado? Como temos sido intencionais nisso? Talvez você tenha problemas de separar um tempo, de dizer assim: esse tempo é para isso, esse outro tempo é para isso, como eu tenho. Eu sou um sanguíneo com TDAH, mas eu creio que Jesus quer nos levar a um novo nível, além das nossas dificuldades, além das nossas deficiências, além das nossas limitações. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você vai dar? Qual é o passo em direção a essa intencionalidade de separar um tempo para a intimidade com o Senhor? Qual é o passo que você vai dar para ser intencional e dizer: eu não abro mão desse meu tempo com Deus, porque o que tem de mais precioso nessa vida é carregar a vida dele dentro de mim. O que falta para você? Fazer isso. O que falta para você? Agir dessa maneira. Feche os seus olhos. Talvez assim como eu, você tenha dificuldade de separar um tempo e de cumprir a sua agenda. Talvez assim como eu, você vai ter que se esforçar mais do que os outros. Talvez você ainda não tenha conseguido e nunca tenha pensado que precisava ser intencional em separar esse tempo para ter esse tempo de intimidade. Mas hoje você sabe, a partir da palavra de Deus, que nos mostra homens e mulheres separando esse tempo para viver e receber dessa promessa do Senhor. Hoje você sabe, através de um sonho que o Senhor me deu e trouxe uma revelação, que reafirma isso, que é preciso intencionalidade para ter esse tempo com o Senhor. Então, nessa hora, a pergunta para você é: se você tem dificuldade, mas deseja romper nessa área, levanta uma das suas mãos. Levanta o mais alto que você puder, para que o inferno ouça e veja que você está se posicionando. Se você é uma dessas pessoas, fica de pé onde você está, para que a gente possa ministrar sobre você. Sérgio, Vivian, Léo, Maiara, sabe, você vai
vai receber uma ministração agora. E quando a pessoa chegar perto de você, ela vai perguntar a você qual a distração você precisa se desfazer dela. Qual a distração que está roubando o seu tempo? O que é que você precisa entregar hoje nesse altar e dizer assim: eu não desejo mais entregar o meu tempo a essa distração, eu desejo entregar o meu tempo ao Senhor. Então, quando alguém chegar perto de você, esse alguém que vai chegar para ministrar, Márcio, Sérgio, todos que vão ministrar em você, vão perguntar qual é a distração que você deseja entregar, ou qual é a dificuldade que você tem em separar esse tempo para o Senhor. Feche os seus olhos. Ana Paula, Tatá, Elisa, vocês podem ministrar também. Podem ir, gente. Se você ainda não recebeu ministração, você levanta a sua mão, para que as pessoas saibam que você ainda falta receber essa ministração. Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
a orar em línguas. Comece a orar em línguas no seu lugar. Vamos mais fundo. Se você ainda não ora, comece a dizer: Espírito me enche, Espírito me enche, eu quero ir mais fundo. Vamos mais fundo, continue orando. Não se torne um espectador do que está acontecendo. Você acabou de receber uma palavra sobre o que o Espírito Santo pode fazer em você e através de você. Então, em nome de Jesus, pare de assistir uma movimentação e comece a buscar o que o Espírito pode fazer na sua vida. Comece a buscar o que Ele tem para derramar em você. Pare de ser espectador do que Ele está fazendo na vida dos outros. Novo e diferente no Espírito se você está sempre tendo as mesmas atitudes. Não espere viver algo novo se você continua do mesmo jeito, no mesmo lugar de sempre. Porque aqueles que receberam o olhar de Jesus foram aqueles que ousaram gritar no meio da multidão. Foram aqueles que ousaram sair do seu lugar e tocar nele. Foram aqueles que ousaram se ajoelhar aos seus pés e quebrar os seus vasos. Foram aqueles que ousaram aos pés da mesa se colocar em humilhação e clamar por ele por apenas um toque. Foram aqueles que saíram das suas zonas de conforto e foram até ele clamando por mais dele. Então, se você está do mesmo jeito, no mesmo canto, da mesma forma de sempre, não
espere receber algo novo do Espírito, porque é uma afronta ao Espírito de Deus que você esteja diante da presença dele em completa indiferença, do mesmo jeito de sempre, como quem está diante de qualquer pessoa. Sabe, você pode continuar só olhando, e aí é uma decisão sua. Ou você pode fechar os seus olhos e fazer desse lugar o lugar de iniciar o seu treinamento para clamar. A decisão também é